Olá, olá, olá. Deu algum pane aqui, né? Que caiu a minha live aí. Desculpa o pessoal que já estava conectado aí. Vamos voltando agora novamente aqui com a live. Me desculpem aí. Houve alguma, algum pane aqui na internet, né? A internet é isso aí. Até que não chegar aqui o 5G para nós no interior também, nas capitais já estão aí. Pedro, se tu puder me chamar, não sei se o pessoal está me ouvindo, se está tudo ok. Tu manda o convite aqui que eu já te chamo aqui para participar da live. Deixa eu ver se eu consigo te chamar, senão se tu puderes me dar um alô aqui, já te coloco na live. Só um minutinho, vamos ver se agora vai dar tudo certo. Ah, tá aqui. Olá! Já está se conectando com a gente. Quando eu comecei a falar com o Pedro, eu achava que ele fosse um pouquinho... Tinha a impressão que ele fosse um cara mais maduro, né? E eu vi que é um cara muito jovem, inteligente pra caramba. Vamos ver se é a minha internet ou se é a dele, que hoje está complicado, né? E caiu. Não sei se é a minha ou se é a dele que está com problema. Obrigado, pessoal que está entrando. Poliana, Lian. Obrigado por estarem aí prestigiando a gente. Vamos aguardar o Pedro me chamar novamente aqui para mim aceitar ele aí. E vai convidando, se tiver algum gestor público hoje ou alguém que gosta desse assunto de geoprocessamento, que é importante para a cidade fazer uma leitura, né? O Pedro vai poder explicar isso de forma muito sucinta e a importância desses dados, né? Vamos ver aqui, de novo o Pedro está chegando aí. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos ver. Opa! Ademar, tudo bom? Tá me ouvindo? Boa tarde, tudo bem? Estou te ouvindo, não estou te vendo ainda. Mas estou te... agora sim. Tudo bom? Boa noite a Muito todos. prazer tê-lo aqui comigo. Eu fico honrado com o teu aceite, né, de estar aqui nessa noite, porque a gente já conversa há algum tempo aí em função do Instituto Smart Citizen, né? Eu estou na formação de consultor e é um tema assim que eu achei bem pertinente de começar agora. Eu estou com essa página nova aqui, botei cidadesinteligentes.advivan, para separar um pouquinho da nossa página pessoal, né? Nós estamos em momentos de situação de campanha, eu tenho um irmão que é candidato, então tu sabe como é que é, não dá para a gente misturar muitas coisas. Então, estou vendo os violões aí atrás, eu também tenho violão lá na minha casa, coisa boa, hein? A música é tudo em nossa vida também. Fui mais de 30 anos músico também. Mas Pedro, obrigado novamente, uma boa noite, eu vou já abrir para você. Não vou falar o teu currículo aqui porque ele é muito extenso, então eu vou te permitir que você se apresente, por gentileza. Maravilha. Boa noite a todos. Bom, me chamo Pedro, atualmente eu sou fundador e diretor do IGTEC, que é o Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias. Trabalhamos aí, né, nas cidades inteligentes, com planejamento, com a base do planejamento e das cidades inteligentes. Eu sou graduando em Engenharia Ambiental pela UFMG. Tenho uma experiência aí de 5 anos já no planejamento territorial, desde pesquisas, né, projetos de extensão na UFMG até com o Instituto, e também sou do ramo imobiliário, né, eu sou sócio também de uma imobiliária aqui em Belo Horizonte. Legal. Pedro, assim, vamos começar do básico, numa linguagem que o pessoal compreenda. O que é o geoprocessamento? Vamos começar conversando dessa forma mais específica. E até é importante a gente falar do IGTEC, porque eu aqui nas minhas andanças e nas palestras, eu falo do IGTEC, porque como eu não sou da área, eu entrei na gestão pública agora através do Instituto, eu estou em curso desde outubro do ano passado, né? Passei pelo líder Lice, agora estou no consultor. Então a gente acaba não compreendendo, a gente não tem a noção do todo. E hoje, que às vezes eu explico aqui nas nossas lives,
que um consultor ele não consegue ser expert em todos os assuntos. Então, na verdade, o que o Instituto para nós é muito importante? Porque, na verdade, o Instituto, nós temos parceiros como você aqui, especificamente nessa área, e nós temos o Nery na área de captação, que vou trazer em breve aqui também para falar sobre isso, que é outro assunto muito importante. Então, a gente que vem de outros setores, é importante ter esse apoio do IGTEC, né? Certo, certo. Bom, o Instituto, ele trabalha no alicerce das cidades, que é o planejamento, através de seus planos setoriais, principalmente aí o plano diretor e o cadastro, né? Eu gosto de falar muito do plano diretor, porque ele é a legislação mãe, digamos assim, do município. Ele que vai ditar como que o município vai crescer e se expandir pelos próximos 10 anos. É nele que tem que estar amarrado todas as diretrizes e todos os fundamentos de todas as áreas do município, da educação, da saúde, da segurança pública, do próprio crescimento territorial, da área imobiliária. Então, ele tem que ser tratado com muito carinho por todos os municípios, apesar de não ser obrigatório, né, para todos os municípios, só para municípios de 20 mil habitantes, ou que tenham aí um grande empreendimento, alguma questão turística, mas ele é essencial, porque se você não tem um plano, um objetivo para onde chegar, você fica perdido, e aí que começam a ocorrer os problemas. Tu sabes assim, ó, a gente analisando agora, porque a gente, antes de ir no município, a gente analisa como é que está a questão dos planos setoriais, como é que está a questão da gestão nessa questão de planos. E a gente percebe que o plano diretor, ele sempre foi voltado para a questão territorial, né? Urbano e rural, né, Pedro? Então, essa concepção hoje que a gente traz as cidades inteligentes e a importância dele ter tudo isso que você falou. Porque não basta ele só fazer a questão do território urbano e rural. Ele tem que englobar todas as outras etapas processos que precisa de cidade inteligente. É isso, né? Exatamente. Tinha essa ideia que o plano diretor, ele basicamente é definir o que é área rural e o que é área urbana. E perdeu-se, né, um pouco dessa importância dos outros setores, porque vivemos num país que as coisas acontecem praticamente de 4 em 4 anos. É comum, né, ter um governo, passou os 4 anos, chega uma nova gestão, apaga-se tudo e começa do zero. E as coisas precisam de tempo para se maturarem. Colocando no plano diretor, como diretriz, como lei, você tem que cumprir o que está ali, né? É o princípio da legalidade. Você tem que fazer o que está escrito na lei. Você só pode fazer o que está escrito na lei. Isso é uma forma de você ter continuidade no planejamento urbano. Não, é isso aí que a gente procura passar para os nossos gestores e que muitos não têm essa visão. A gente vê municípios aqui com 30 anos que foi criado lá atrás e nunca mais houve uma revisão, houve qualquer situação referente a isso. Mas aí, como é que começa a entrar a questão do geoprocessamento nessa questão de cidades inteligentes aí? Bom, o geoprocessamento, né, análises territoriais, ela entra no ponto que, para planejar uma cidade, você precisa entender como ela é hoje. Fazendo uma analogia com a medicina, né, para saber o que você precisa para melhorar a sua saúde, você tem que fazer exames para ver como você está hoje. Então, a gente trata muito nesse quesito. Um plano diretor, por exemplo, na nossa metodologia, no nosso trabalho, como é? O nosso paciente é o município. Ele chega para a gente, e aí a gente fica ali 6 meses fazendo exame, pesquisando, vendo a questão, desde a questão, por exemplo, de segurança pública até a saúde, tipo de rocha que tem no município, porque a partir desses exames, nós vamos sentar com o nosso paciente, o município, e falar, olha, identificamos esses problemas. Como que nós vamos tratar? A melhor forma. Porque o médico também ele tem que entender que cada paciente é único. E com isso, cada paciente tem um tratamento e quem sabe se tratar são as pessoas do lugar. Quem conhece de fato o município são os moradores. Então, a gente trabalha com essa tese do geodesign de que o planejamento ele é bottom-up, ele tem que ser de baixo para cima. Então, a gente estuda o município aí 6 meses, faz um diagnóstico, entende ali as mazelas do município e aí chama o pessoal para conversar, é participativo. Olha, identificamos esses problemas, como que nós vamos tratar? Vamos traçar um plano junto. Igual o médico, às vezes ele vai chegar para você e falar, olha, você tem que correr 5 vezes na semana. Só que às vezes não tem capacidade de correr 5 vezes na semana, mas eu consigo caminhar 3 dias na semana. E aí a gente vai fazendo esse jogo, né, esse equilíbrio em busca aí de uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, humana, que traga aí totalmente benefícios para a população.
E me diga uma coisa, tu tocou num ponto que para mim é novo e eu vou te perguntando esses pontos. Você falou, por exemplo, a questão da rocha do município. Esse geoprocessamento, ele tá apresenta em que níveis, assim, é o estudo? Ele traz, né, os aspectos ambientais e espaciais, o geoprocessamento, que é o tratar dados espaciais. Por Tá. exemplo, um mapa de solo, um mapa de rocha, pontos. Você, por exemplo, pega o boletim de ocorrência de um município, você consegue localizar onde ocorreram esses crimes. Você faz um tratamento desses dados, você espacializa isso no município. Você consegue ver onde as coisas estão acontecendo, onde as coisas existem, e com isso você traz o planejamento territorial. Você consegue identificar áreas que têm um grande potencial para certo tipo de empreendimento, áreas que têm um grande potencial para o meio ambiente, e aí você vai colocando as coisas no seu devido lugar. Porque muitas vezes as pessoas, eu penso que elas têm a ideia de que o geoprocessamento é fazer o zoneamento territorial, definir as áreas dos terrenos e trabalhar especificamente em cima disso, com uma avaliação da questão da atualização do IPTU, mas isso vai muito além, né, Pedro? Esse zoneamento é o resultado de algumas análises espaciais que acontecem com o uso do geoprocessamento. O geoprocessamento é um método. Você processa dados geográficos espaciais. Então, a partir desse processo, desse método, você tem seus resultados. Entre eles, por exemplo, o zoneamento, que você considera ali, você pega as questões ambientais do município e as questões urbanísticas. Casa isso, faz análise, né, multicritério, e aí você vai identificar áreas que têm mais um viés, por exemplo, para a urbanização e áreas que têm um viés para o meio ambiente. Então, o zoneamento ele é um resultado do geoprocessamento e das análises espaciais. Ah, tá. Então ele traz esse resultado. Hoje, por exemplo, assim, a questão de áreas invadidas, esse geoprocessamento ele consegue identificar essas áreas de risco, colocando às vezes para o município aquelas situações onde aquele loteamento está numa área que não deveria estar, que está invadindo uma questão ambiental. Isso tudo também vem dessa leitura. Aí nós temos outro instrumento, né, que é o cadastro territorial multifinalitário. O plano diretor ele trata ali na diretriz, no macro, na lei, e o cadastro ele é muitas vezes tido como faz o mapeamento da cidade para IPTU. Não, ele é multifinalitário, ele te traz o retrato do município atual. E esse dado bem utilizado, ele serve para absolutamente todas as secretarias de um município, por exemplo. Ele, como eu disse, é multifinalitário. Você pode usar ele, sim, para atualizar a área construída de uma edificação e cobrar o IPTU, mas você pode usar ele, por exemplo, para quantificar áreas verdes do município e vender aí o crédito de carbono, receber ICMS ecológico. Então, essa é a questão multifinalitária do cadastro, que muitas vezes não é tão tratada assim, tão em voga. Exatamente, com essa relevância, né? É por isso que a gente, quando nós falamos muito na questão do nosso trabalho e com o Smart Cities, a gente fala muito isso, é para nós levarmos uma informação mais uniforme dentro de uma gestão pública, para que todos trabalhem com os mesmos dados, com as mesmas informações, que a secretaria converse entre elas e para que isso tudo que gere benefício e políticas públicas que realmente atendam à realidade do cidadão, né? Hoje a gente caminha na rua e, infelizmente, e diz, pô, Ademar, a gente não consegue se comunicar com o gestor público. Então, na verdade, esse distanciamento que é um dos maiores problemas. E a partir dessas análises que a gente fala muito e vocês aí com o trabalho do IGTEC, com o Smart Cities, em todo esse trabalho de cidades inteligentes com a doutora Grazi, é um desafio, né, chegar dentro dos municípios e mostrar para eles a importância de fazer as etapas, né? Esse aí seria uma etapa muito importante, uma das primeiras etapas importantes para iniciar esse processo de cidades inteligentes. Isso, nós falamos que são os dois alicerces de uma cidade inteligente. O alicerce jurídico, legal, que seria o plano diretor, trazendo ali todas as diretrizes, e o alicerce territorial, que é você conhecer o seu território e saber atuar sobre ele, que seria o cadastro. Então você tem ali o alicerce territorial, conhecendo o seu município, legalizando ele, regularizando, e aí com isso você consegue crescer como uma cidade inteligente. Por exemplo, eu
você tem esses dois instrumentos muito bem construídos no município, você consegue atrair muito investimento. Porque você vai saber onde alocar essas indústrias, vai ter um zoneamento específico para elas e ter todo o incentivo e as bases legais para atrair esse investimento amarrado ao plano diretor. Então, a gente fala que são os dois alicerces da cidade inteligente, o cadastro e o plano diretor. E na verdade, assim, ó, isso tudo tem que ter uma boa plataforma tecnológica para que os empresários, as empresas, quem tem interesse em investir no município, consiga à distância enxergar tudo isso, né? Há tempos atrás eu estava olhando São Paulo, por exemplo. Tu entra lá, você pega um empreendimento, você tem visão 3D, você entra dentro, existe fatiado em várias, eu não sei explicar isso tecnicamente, para você ter uma leitura exata daquela área, quanto está construída, quantos pisos e etc, né? Sim, sim. A questão tecnológica ela é muito importante, mas só o fato de você ter a informação organizada na prefeitura já é um ganho muito grande. Tem um caso recente, né, o da Heineken, que ia para um município aqui de Minas Gerais, teve uma questão ambiental e acabou perdendo esse empreendimento. Se o município tivesse ali o seu zoneamento bem construído, a sua base de dados bem feita, ele saberia claramente indicar, olha, essa área aqui você tem um problema ambiental, um problema com questão arqueológica, mas essa outra área aqui, olha, tem total capacidade de te receber. E aí acabaria não perdendo o investimento grande que seria, né, o empreendimento daquele porte no município. Então, ter a base organizada, ter os dados é o principal. A base tecnológica, ela é importante, ela facilita, né, a governança digital, ela traz muita agilidade e sustentabilidade para a gestão, mas não adianta você ter, não adianta você ter lâmpada de LED no município se você não tem os postes mapeados. E a mesma coisa para o dado. Não adianta você ter o melhor sistema se você não sabe nem alimentar esse banco de dados, se você não consegue gerar esse banco de dados. Porque muitas vezes a implementação da governança digital vai esbarrar onde? Que tipo de informação que você vai colocar lá dentro? Você tem dados para realmente aproveitar todo esse processo de digitalização dos sistemas, né, das informações, e você não tem dado para botar. Você tem lá um plano diretor há 30 anos que não é revisto. Um geoprocessamento, uma leitura territorial do município que você não faz há 30 anos. Que tipo de informação, na verdade, você vai comprometer ainda mais a questão de informação para as pessoas que querem vir investir no município, né, Pedro? Exatamente. O município ele é um organismo vivo, ele está em constante mudança. Então, os seus bancos de dados têm que atualizar em relação a isso. Você tem um cadastro, igual já aconteceu, a gente fazer um cadastro no município, que a última vez que fez uma conta genérica de valores foi na década de 80. Então, assim, você vê a defasagem e o tanto que isso atrapalha o planejamento, né, de um município e o crescimento dele. Aqui o nosso município de Nova Prata, por exemplo, fazem 30 anos que não fazia isso. Então, saiu de 5, 6 mil habitantes para 30, 32 mil habitantes. Hoje já tem áreas invadidas de forma irregular, tem loteamentos que não têm estrutura nenhuma de saneamento, porque tudo isso foi crescendo sem a visibilidade do gestor público, então perdeu-se o controle. Tu imagina hoje fazer uma planta de saneamento, fazer uma planta de abastecimento de água, energia elétrica, dentro de uma estrutura onde você não enxergou, não olhou de cima para baixo. Você está vendo que estão abrindo estradas e indo. Mas e a leitura de cima para baixo, né, Pedro? Exatamente. Isso traz problema até para a gestão pública, né? Pode ser aí o caso de uma renúncia fiscal, por exemplo. Se você deixa de atualizar o IPTU, deixa de cobrar justamente, você está renunciando à receita do município. E isso aí traz problemas para o pessoal, pode trazer até um impeachment. Por exemplo, teve um município que a gente fez o cadastro, que ele estava tão defasado que a arrecadação de IPTU, sem aumentar a alíquota, subiu 7 vezes. Meu Deus. 7 vezes. Então, se o projeto se paga. Tem a questão política, né? Às vezes, vai aumentar o IPTU e tudo, mas a questão multifinalitária do cadastro é importante porque o mesmo dado que você cobra o IPTU, você usa para fazer a regularização fundiária. Então, você traz muito benefício para o município e para a própria população. Todo mundo quer ter sua casa registrada. Todo mundo quer ter isso.
Ele assusta num primeiro momento, né? Porque aquelas pessoas que estavam numa situação mais confortável, sem essa exigência e sem essa cobrança, num primeiro momento ela assusta. Mas o que ele vai trazer de benefício, porque a partir do momento ele passa a fazer parte de uma leitura, né? Ele passa a ser algo físico existente no processo. Então, o município enxerga ele também. E ele traz a justiça territorial, né? Porque você só cobra o IPTU daquilo que realmente está ali construído. Você não está aumentando a alíquota, você não está aumentando, alterando planta genérica de valores. Você está chegando na pessoa que construiu um andar a mais na casa dela, não regularizou isso na prefeitura, e cobrando justamente, olha, você agora tem o dobro da sua área construída. Então o seu IPTU ele tem que acompanhar esse crescimento. Legal, eu só vou dar um alô aqui para um pessoal que entrou, a Poliana, tá aí, Marcelo, Matheus Garcia, alguns nomes aqui às vezes a gente tem dificuldade de ler, mas eu agradeço aí que vocês, então, alguns amigos teus, inclusive aqui também, te parabenizando aí, que sabe do teu profissionalismo e teu grau de conhecimento nessa área. Agora vamos falar um pouquinho, Pedro, na questão de equipamentos. Porque existem várias formas de fazer essas leituras. Hoje vocês oferecem para o município dentro da realidade do município às vezes, porque tem algumas tecnologias que têm um custo muito mais elevado, faz uma leitura muito mais profunda. Eu estou falando como leigo aqui, se eu estiver equivocado você me corrige. Mas eu acredito que nós teríamos que analisar isso também dessa forma. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de tecnologia na questão do levantamento de dados. Isso, o cadastro ele segue normas, né? Existem NBRs e da ABNT também que regem esse tipo de serviço. O levantamento ele pode ser feito tanto por drone quanto por aeronave convencional. Isso aí influencia na questão do preço mesmo do levantamento e no tipo de dado. Com a aeronave convencional você tem o dado aí a laser, que aí você consegue separar o terreno da superfície, em questão mais técnica, com maior qualidade. O drone consegue fazer isso também. Existem drones que carregam a tecnologia laser, mas a questão mesmo é muito o tamanho do município. E aí você vai influenciar seu levantamento com drone ou com uma aeronave e o custo mesmo, o investimento. Lembrando que, por ter norma que rege esse tipo de serviço, você tem que ter ali uma precisão cartográfica, você tem que fazer a amarração do produto ali com GPS, né, receptores de GNSS de alta precisão, a gente chama de geodésico. Então, não é um serviço assim que, digamos, qualquer aventureiro consegue fazer, né? Até por questão do aerolevantamento mesmo. A empresa ela deve ser registrada no Ministério da Defesa. Então, é um trabalho muito sério que traz aí, que demanda uma qualidade e uma expertise muito grande. E hoje vocês, dentro de onde vocês trabalham, hoje nas áreas que vocês atuam, existem muitos municípios que fizeram a questão de um consórcio para poder fazer esse trabalho. Por exemplo, aqui na minha região, nós temos vários municípios de 5, 7, 2, 10, 15 mil habitantes, que realmente fica inviável para um município, de repente, fazer isso sozinho. Hoje vocês têm dessa questão de consórcio, hoje já tem algum exemplo desse tipo para passar aqui para os nossos ouvintes aqui? Sim, existem essa possibilidade de ser contratado por consórcio, igual como o senhor mesmo comentou. Municípios muito pequenos é um projeto caro, de certa forma. É um desembolso, por causa do levantamento, você tem uma questão logística muito grande. Então, se você tem municípios próximos, você aproveita a logística de voo, por exemplo. Então, você consegue reduzir o custo, sem alterar a questão de qualidade, e ter aí um trabalho de qualidade regional. Até porque o planejamento ele precisa ser regional também. Não adianta você ter aqui um plano diretor, um município muito bem elaborado, planejado, né, estruturado, e os ao redor não terem esse tipo de planejamento. Você tem um efeito de borda ali, você vai ter problemas no município. Vai ter invasão de terra, né, na área rural, ocupação, parcelamento irregular, por causa dos municípios ao redor, que não tem esse planejamento e os instrumentos, a fiscalização. Então, é importante, sim, que seja feito o planejamento regional. E exige essa possibilidade, né? Hoje tem a figura dos consórcios multifinalitários. Até então tinha-se muito consórcio, por exemplo, para a questão de saneamento, né? Um aterro ou outro. Mas hoje você tem um consórcio multifinalitário que pode, sim, contratar esse tipo de serviço de um âmbito regional. E me diga outra coisa, na questão de captação de recurso para implementar esses projetos nos municípios hoje,
Isso é uma realidade ou o município tem que desembolsar todo o valor? Como é que você traz hoje de exemplos para nós aqui? Existe a possibilidade, sim, ministérios, né, têm recurso para isso. Você ter esses dois instrumentos são pré-requisitos para acessar outros recursos, mas existem vários caminhos, né, que não sejam recursos próprios. Existem municípios, por exemplo, mineradores, que têm um grande empreendimento, que o próprio empreendimento custeia esse tipo de projeto, porque ele tem interesse em estar em um município organizado. Então, são vários caminhos aí, cada caso pode ser analisado e descobrir o melhor para ele. Hoje a gente fala muito isso nas nossas palestras, nas nossas reuniões com os gestores, nessa questão. Muitas vezes o município se detém na sua arrecadação. Hoje ele sobra muito pouco para poder investir em projetos próprios. Então a gente fala muito que nós hoje nós temos no nosso instituto 200 opções de captação de recursos. Quer dizer, então, abre um leque muito grande para você fazer esses grandes investimentos sem desembolsar. Porque hoje a gente vê que a realidade do país é que muitas vezes eles não conseguem repassar todo o valor que está lá disponível por falta de bons projetos para poder captar esses valores, né, Pedro? A gente fala que dinheiro tem para fazer esse tipo de projeto. Falta um projeto. A prefeitura escrever um bom projeto, mandar para o deputado que tem alguma emenda, para o próprio ministério que tem um recurso para isso. Recentemente eu tive uma reunião e fiquei sabendo que, por exemplo, na Amazônia, ano passado voltou 50 milhões de reais de alguns fundos porque não tiveram projetos em que, por exemplo, o plano diretor e o cadastro se enquadrariam. Então, é um pouco do conhecimento ali da gestão, então da população para cobrar isso do gestor, para elaborar esse projeto, né, fazer esse plano e aí sim ir atrás do recurso, porque recurso tem. Aqui a gente sente alguma resistência com relação, às vezes, a compreender essa informação que a gente passa para eles. Como é a realidade de vocês, por exemplo, no estado de Minas, hoje, que é onde vocês surgiram e que vocês têm hoje, eu acho que o maior trabalho desenvolvido é dentro do estado de Minas? Sim, sim. É um panorama que se repete no Brasil como um todo, digamos assim. Falta conhecimento, muitas vezes, do gestor, e quando se tem, ele traz aquele caminho já tradicional, digamos assim, de recurso da prefeitura, de utilizar, por exemplo, um cadastro só para a questão do IPTU, de utilizar um plano diretor só para a questão do zoneamento urbano e rural, sendo que você, agregando, né, essa questão multifinalitária no cadastro, por exemplo, você consegue recursos de diversos fundos. Você está trazendo ali um ponto ambiental, né, do ICMS ecológico, do crédito de carbono, você tem recursos para isso. A questão turística, você tem recursos para isso. Então, mas expandir mesmo a visão, existe uma visão, mas expandir ela para diversos caminhos que são possíveis. A questão hoje é assim, por exemplo, o município que não tem essa leitura é a questão do geoprocessamento hoje. O que você colocaria assim que seria de forma negativa não ter isso para implementar uma cidade inteligente? Tem algum fator, uma ligação direta ou não? O primeiro é o princípio da legalidade, né? Você não tendo escrito, você não pode fazer diversas coisas. Então, se você não tem um plano diretor ali, um zoneamento, diretrizes do meio ambiente, educação, saúde, você ingere no município. Ele vai crescer daquela forma que a gente fala desordenada. E aí você implantar medidas de cidade inteligente, digamos assim, no município que cresce dessa forma, é muito mais complexo, é muito mais caro. Então, sim, você tem, a gente fala, são os dois alicerces. Você tem que conhecer o que você tem e preparar ele juridicamente para se transformar na cidade que você quer. Qual a cidade que a gente quer? Mas como nós estamos hoje? Qual o caminho até lá? Então, é importante ter esses dois alicerces para traçar esse caminho de uma forma assertiva, não ficar indo e voltando. Então, cada agente, né, a gente vê muito isso, os agentes da cidade inteligente, cada um puxando por um lado, mas eu acho que a gente tem que seguir aqui, a gente tem que seguir aqui. Não, tem que compilar isso em plano, o plano diretor, e todos fazerem força para chegar naquele mesmo objetivo, seguir naquele mesmo caminho.
Porque a gente percebe uma coisa básica para nós, né, dentro do nosso estudo e daquilo que a gente leva hoje para as cidades, é a questão do conhecimento dos 5 agentes, né? Às vezes o gestor tem dificuldade de compreender a existência desses 5 agentes. Porque a gente vê muito... Opa, meu celular aqui tá... A gente vê muito a questão de... Eles tratam muito a questão gestor público e gestor privado. Eles esquecem que no contexto tem lá as entidades representativas que são importantes, o cidadão, que é não digo mais importante, mas é que o reflexo de todo esse estudo, esse planejamento vai refletir aonde? Para o cidadão, né, Pedro? Exatamente, exatamente. A Poliana está perguntando aqui, né? Um alicerce jurídico, né, que seria o plano diretor, e o outro alicerce territorial, né, que é o cadastro, o retrato do município hoje. Mas é justamente igual, os 5 agentes, eles têm que trabalhar em conjunto. Você traz aí a gestão pública, mas você também tem que trazer a população, o setor dos empresários, né, digamos assim, o econômico do município. E aí você vai trabalhando em conjunto, porque a cidade não é só o prefeito, a cabeça do gestor. A cidade é feita aí de milhares de habitantes. Então tem que ter um consenso e um trabalho em conjunto para o desenvolvimento dela. Porque muitas vezes o prefeito, como hoje a gente vive muita gestão de 4 em 4 anos, né? O prefeito traz consigo aquela ansiedade de implementar o seu projeto de governo. Feito uma análise dentro de um grupo de pessoas com interesses, muitas vezes que não é de forma muito coletiva, mas enfim, dizer, ele vai colocando em prática projetos que muitas vezes não é o que o cidadão precisa, o que a cidade está precisando como prioridade. E se ele não fizer essa leitura, a gente tem aí a nossa oficina Chess, né, que é um trabalho fantástico, que é uma leitura, assim, tem uma grandeza essa leitura, porque ela vai na profundidade, né? Tem 72 indicadores. Eu, às vezes, fico assim, impressionado que a gente fala isso com empolgação, né, Pedro? Porque a gente vê esse projeto em várias cidades no Brasil acontecendo, e, às vezes, isso é um investimento, assim, muito baixo, para você compreender o município que tem. Como é difícil, a gente fica assim em sentido de não, às vezes, talvez não se fazer compreender o quanto isso é importante, né, Pedro? Exatamente. Não, como comentou, as rodas Chess, né, oficina Chess aí da professora Grazi, que é a presidente do IGETEC, é uma ferramenta sensacional. A gente aplica ela nos planos diretores que formamos e ela traz clareza de juntar os agentes em um ambiente para discutir, olha, a gente quer chegar nessa cidade, né? Nós sonhamos com aquela cidade inteligente, sustentável, humana, eficiente, mas como nós estamos hoje? E aí tem, né, essa parte de diagnóstico, digamos assim, 72 indicadores, e aí, junto, tendo a noção de como nós estamos hoje, esses 5 agentes vão sentar e olha, estamos assim, precisamos chegar naquela cidade que queremos. Qual caminho nós vamos? E melhor, qual caminho nós vamos tomar juntos para chegar lá? É promover essa parceria entre os 5 agentes, porque, como comentei, ficar um puxando para cada lado, um puxando para cada caminho, não vai para frente. Você tem que somar todos os vetores em prol de um objetivo. Então, é lindo, é emocionante uma oficina Chess como essa. E eu acredito que assim, todo município ele deveria passar por uma experiência como essa. Nós aqui na região já fiz 6 palestras, né? Já colocamos os orçamentos aqui no Rio Grande do Sul, temos eu e a professora Suzana, que é minha colega. Hoje ela não pôde estar aqui, mas ela geralmente eu e ela que fizemos aqui as nossas lives, começamos há 3 semanas já, está muito bacana, o pessoal está gostando desses assuntos, porque é novidade, muita coisa é novidade para muita gente. E, então a gente percebe assim, que muitas vezes aqui tem alguns municípios fazendo, tentando montar um planejamento para o município, reunindo um grupo de pessoas, mas sem fazer um estudo. Então, o que eles estão fazendo? Colocando uma temática para cada grupo, buscar informação. Mas de que forma, né? Tem uma metodologia, vai sair na rua perguntando para as pessoas. Quer dizer, nós temos uma ferramenta que ela é fantástica, fundamental,
e a gente não consegue passar essa ideia. Então, eu sempre digo, gente, para entender o município não é uma coisa simples, porque são vários fatores que você tem que compreender. E o gestor, às vezes, ele tem medo de se colocar frente a frente com o cidadão e com... Eu percebo que muitas vezes é esse receio. Não é nem a questão do investimento, não, mas é o receio de dar cara a tapa, mas é crescimento para todos, né, Pedro? Sim, sim. E é incrível, porque nessas oficinas, são 5 agentes. Tem oposição, tem situação, e como se mostra, né, que todos, apesar de ideologias e tudo mais, querem chegar no mesmo lugar, não adianta, o caminho vai ser trilhado junto. Você mostra através, né? Todo mundo sabe que os problemas da cidade existem e são aqueles que eles levantam naquela oficina. Todo mundo vive na mesma cidade, todo mundo sofre com os mesmos problemas. Por que não se unir em prol de uma cidade? Aí se deixa de lado, né, a questão partidária, a questão de população, tudo mais, e aí se torna um projeto de vida, né, um projeto da cidade, da população, para desenvolvimento dela. Não é um projeto de pessoa A, um projeto de pessoa B, um projeto daquele gestor, é um projeto da cidade para a cidade. E aí, por isso... E, na verdade, quando o cidadão ele participa, ele vai entender quais os seus direitos, mas ele vai entender quais as suas obrigações como cidadão. O setor privado também, que muitas vezes, eu sou pagador de imposto, eu tenho que ter tudo pronto dentro da minha cidade, eu tenho que receber tudo. Não, mas eles participando desse processo que a gente faz com a Oficina Chese, eles vão compreender também até onde vai a parcela de contribuição que eles têm que dar em contrapartida para o município. Então, é fundamental para entender o município que temos, essa participação de todos. Então, a gente está até entrando aqui em outro assunto, que não era essencialmente o quê, mas é que tu está envolvido diretamente nesse projeto, e é isso que eu quero tentar fortalecer aqui na nossa região, esse pensamento de que a gente não consegue implementar qualquer projeto, fazer qualquer planejamento estratégico sem uma leitura, sem entender realmente o ponto de partida é esse. E depois você vai deixar para o próximo gestor, eu sempre digo para os meus prefeitos aqui que eu converso, então vai deixar para o próximo prefeito, que talvez seja o senhor de uma reeleição, um município organizado, um plano diretor com tudo lá dentro especificado, as audiências públicas e fazer isso com a participação de todos. Então, só que é árduo esse trabalho, viu, Pedro? Você sabe muito mais que ir, porque você está há mais tempo nisso, mas a gente que está entrando agora é um trabalho muito árduo para se fazer. Sim. E traz muito da conscientização. Até porque a gestão pública ela tem o seu tempo. Para, por exemplo, contratar um serviço como esse, no ano que vem, ela tem que pensar nisso hoje, colocar na sua lei, na sua LDO, na LOA, hoje, esse projeto. Então, tem que ter essa conscientização e o entendimento de que isso é importante, independente de quem for entrar depois. Até porque, se tornando lei, igual um plano diretor, é a garantia da continuidade. É a garantia de governo, a sua ideia, né, digamos assim, a ideia do município de cidade inteligente se tornar uma cidade inteligente, ela vai acontecer. Não é um processo de médio e longo prazo, mas institucionalizando isso, transformando um plano diretor, um plano setorial, isso vai acontecer. Voltando um pouquinho agora ao geoprocessamento, quanto tempo leva para fazer esse estudo todo, desde o princípio, para entregar dentro das normas e dos pré-requisitos necessários para o município? Que período leva isso e que forma que é feito? Nós trabalhamos com 12 meses, em geral. É possível fazer com um pouco menos, mas 12 meses é um tempo muito bom para que seja feito de uma qualidade boa os dados, porque, por exemplo, o levantamento aéreo, ele demanda questões ambientais, né, de clima, em época chuvosa, com muitas nuvens, você vai ter um problema, você vai ter um levantamento com uma qualidade menor. Então, 12 meses é um prazo que a gente tem trabalhado e tem funcionado, assim como o plano diretor.
diretor em 12 meses, 6 meses ali a parte de diagnóstico, né, estudando a cidade, e os outros 6 meses da parte participativa, conversando, realizando oficinas de início, para no final desses 12 meses entregar aí uma proposta de minuto, diagnóstico, algumas leis complementares, por exemplo, lei de parcelamento. Em 12 meses, é um prazo bem interessante. E como é que fica a questão, por exemplo, se nós fôssemos hoje vender um trabalho desses aqui para a região sul do Brasil? Vocês vêm com uma equipe, com o município, como é que funciona essa questão de fazer a captação de dados? A gente trabalha com a nossa equipe e, dependendo do trabalho, do projeto, a gente consegue contratar e treinar pessoas do município. Então, a gente deixa esse legado também, né, de capacitar uma mão de obra ali no município, muitas vezes, em uma área que ela não teria acesso, não é de tanto conhecimento. Que bacana isso. Então, vocês vêm aqui e acabam preparando um grupo de pessoas aqui para dar esse apoio em loco para vocês, que depois muito trabalho é desenvolvido diretamente lá no Instituto, né? Mas aí ficam essas pessoas aqui fazendo toda a parte da alimentação e auxiliando. Aí fica também esse legado dentro do município. Exatamente. E a gente trabalha muito próximo com o município. A gente faz questão de estar próximo. Em plano diretor, a gente frequenta o município durante todos esses 12 meses, busca contato com todos os agentes, todos os setores da população, assim como o cadastro. O cadastro a gente não chega, leva o tratamento e vai embora. A gente faz essa sinergia, a gente se contata, a gente sempre vai no município, volta, conversa, porque é só estando lá que você conhece. A gente tem uma máxima no geoprocessamento que só conhece quem esteve lá. Você pode ter dado secundária, imagem, tudo, mas só vai conhecer se estiver lá. Não adianta. Tu sabes assim que é que nem a questão da aplicação da oficina. A gente deixa aqui um grupo de pessoas preparadas para dar continuidade. A gente deixa toda a informação, todo um planejamento já previamente definido e pessoas para poder executar. E outra que eu sempre falo, né? Nós temos uma comunidade de mais de 400 profissionais, eu posso dizer. São pessoas em todas as áreas, né? Secretários, especialistas em diversas áreas, prefeitos, vereadores. Quer dizer, o município se insere dentro de uma comunidade onde ele vai ter todo tipo de informação. O secretário que está pensando em desenvolver um projeto, ele vai nessa comunidade, já tem um interesse em fazer esse projeto. Muitos já aplicaram esse projeto, já colocaram a execução, já foram na secretaria, já fizeram a captação e diz, faz esse caminho aqui, né? Então, foi uma das coisas que mais me encantou na questão para mim entrar hoje na questão de cidade inteligente, foi isso. Porque muitos consultores vêm aqui, desenvolvem um projeto e vão embora. Executou e vai embora. Nós não. Hoje nós viemos aqui como consultores e a gente vem aqui e aí o município entra dentro de uma comunidade onde ele vai continuar fazendo parte e recebendo informações constantemente. Isso faz parte até do espírito do Instituto, né? A gente criou o Instituto com esse viés de pesquisa, de desenvolvimento, e todo município que faz algum projeto com a gente, ele integra um projeto de pesquisa de longa extensão do CNPq em cidades inteligentes. Então, esse município ele é um laboratório. Ele vai ser estudado, pesquisado aí, enquanto existir pesquisador nesse grupo de pesquisa. Então, a nossa ideia não é chegar, fazer o trabalho e ir embora. É realmente deixar o legado e acompanhar esse processo de transformação dos municípios. E, por exemplo, o plano diretor. A gente tem a criação do conselho gestor do plano diretor. Ele traz o próprio Estatuto das Cidades traz esse instrumento de criação, e a gente sempre aconselha criar o Conselho das Cidades, que é um grupo de pessoas que vai ficar ali responsável, né, pela manutenção e pelo acompanhamento desse instrumento. Como eu disse, a cidade ela é dinâmica, é um organismo vivo, está sempre mudando. Então, você tem que acompanhar, o planejamento tem que acompanhar essas mudanças. O plano diretor tem que ser refeito de 10 em 10 anos, mas às vezes acontece alguma coisa no próximo ano que deve ser revisto. Então, o plano diretor traz essa possibilidade. Tem o artigo 42b, por exemplo, também do Estatuto da Cidade, que traz esse instrumento. Por exemplo, fiz um plano diretor ano passado, mas esse ano já surgiu uma demanda que eu preciso alterar o instrumento. Então, aciona esse artigo 42b, faço o estudo específico e consigo ali alterar o plano diretor. O fato deles ter que ser revisto de 10 em 10 anos não quer dizer que
cidade vai seguir aquele planejamento nos próximos 10 anos. Tem que ser acompanhado, tem que ser fiscalizado, tem que ser atualizado. Hoje tu sabe assim, ó, essa live que eu quero mandar para muitos amigos para compreender um pouco isso, porque eles têm essa visão, né? Fiz a revisão agora por 10 anos, eu não preciso mais me preocupar. Não, mas a gente tem que estar em constante, até porque cada gestão entra com uma visão um pouco diferente da realidade da cidade, e enxerga algumas coisas, e você pode sim complementar, mas implementa. Coloca a ideia em planejamento e faz uma lei e bota lá dentro do plano diretor. Aí isso vai estar lá e quem entrar lá vai saber que aquilo em algum momento pode acontecer, mesmo que você não queira que isso aconteça hoje, né? Você pode deixar isso ali, em algum momento, esses dias estavam comentando em formar um conselho aqui para elaborar planos e projetos. Mas se você vai elaborar planos e projetos com uma equipe, botar tudo isso, imprimir e botar numa gaveta lá, e isso não se transformar em alguma lei, e não tiver alguém que vai olhar, vai fazer com que muitas vezes a gente vê dentro do nosso curso. Às vezes troca um gestor, depois de 4 anos volta o antigo gestor, volta o proprietário, vai lá na gaveta e acha o projeto que ele gestor lá 4 anos atrás, lá no mesmo lugar. Ninguém mexeu. Então, a gente fala dessa importância também, né? De transformar, porque não adianta você implementar, fazer projeto e não dá continuidade. Tem que trazer a população para esse projeto, porque quando a população entende o que está sendo proposto, ela mesma vai cobrar aquilo, independente do gestor. Na hora que a população entende que um plano diretor ele vai trazer as diretrizes, até para os outros planos setoriais, plano de educação, plano de resíduos sólidos, plano de meio ambiente, não tem como ser um plano de gaveta. Quando você fez um processo participativo mesmo, cumpriu todas as etapas ali do Estatuto da Cidade e envolveu a população, o gestor ele não consegue pegar esse plano e guardar numa gaveta, porque toda vez que ele sai na rua vai ter alguém perguntando, e o plano diretor? O plano diretor trazia isso, por que não está sendo feito? Então, assim, é uma maneira de garantir que a cidade vai acontecer. Não, é isso aí, cara. É um projeto que nos encanta, né? E a gente tem essa ansiedade, e eu assim estou numa ansiedade grande de implementar pelo menos em um município, porque o gaúcho, às vezes, ele é meio assim, né? Gaúcho, principalmente, ele tem que ver alguém que faça alguma coisa nesse sentido para depois seguir esse caminho. Então, a gente enfrenta um pouquinho essa barreira aqui. Eu morei em Santa Catarina há muitos anos, eu sou gaúcho aqui da Nova Prata, mas eu morei em Santa Catarina que tem uma visão um pouco mais aberta. O gaúcho, ele sempre fica na expectativa de ver alguém fazer para depois implementar também. Então, nós estamos num desafio grande aqui, Pedro, para trazer toda essa mensagem que a gente aprendeu nesse decorrer de 11 meses, mas é através dessas lives aqui, com os conhecimentos que você tem, que eu pretendo mostrar um pouquinho para as pessoas que a gente pode, sim, fazer a diferença, porque não é uma questão de ego nosso, né? A gente está aqui para um propósito, né, Pedro? Então, a Grazi sempre fala, se a gente não tiver um propósito de fazer a diferença para as pessoas, o que vale o nosso estudo, todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho, né? Eu penso muito nisso. Exatamente. Não adianta querer só fazer por fazer. Isso é desperdício. Você estudou anos e anos para elaborar algo de peso, de trago, você vai implementar isso. Então, é a nossa visão mesmo do Instituto. É 50% mais um, que a Grazi fala. É transformar mesmo a cidade inteligente. Não é fazer plano de gaveta, porque plano de gaveta já existem muitos aí e a gente vê que não funciona. É fazer a coisa acontecer de verdade. Eu estava acompanhando, eu passei pelo estado de Minas, obrigado pessoal que está entrando ainda no finalzinho, essa live vai ficar gravada. Eu passei pelo estado de Minas alguns anos atrás e me encantei. E às vezes eu vejo as tuas fotos, como esse estado tem assim obras de arte que são construções, né? São arquiteturas de arte nesses interiores que vocês vão aí, né, Pedro? Falando um pouquinho de Minas agora. Minas Gerais são várias, né? A gente brinca que são várias Minas Gerais dentro de uma. Você tem questão das cidades históricas na época do ouro, você tem lindas paisagens, questão do norte de Minas. É só conhecendo mesmo para ver. É maravilhoso. Assim como o Brasil, verdade.
A gente pegou, Minas Gerais é um mini Brasil, tem vários. Você vai para o norte do Brasil, uma questão, o sul do Brasil completamente diferente, culturalmente falando, Minas Gerais é a mesma coisa. Você roda 200 quilômetros dentro do estado, você tem um contexto completamente diferente daquele que você saiu. Tu sabes assim que eu trabalhei numa transportadora, eu fui gerente de transportadora há 20 anos. Eu trabalhei numa transportadora que nós atendíamos no Amigo Brasil. E eu fui por vezes, nós fomos de caminhonete, uma Hilux, saindo daqui do sul, indo até Espírito Santo, fazendo a volta, descendo, a gente foi para o Amazonas, aí fui de avião, mas assim, eu conhecia as diferenças e a riqueza da nossa cultura a nível Brasil. Então, assim, o nosso povo, nós temos uma cultura fantástica aqui, né? É um país que, se você tentar conhecer o nosso Brasil, você vai ver a riqueza, mesmo para fora, né? Então, nós temos um país maravilhoso. Pedro, estamos aí já chegando na finaleira. O que é esse violão que está pendurado? 2 violões aí, como é que é isso? Me explica um pouco. Oi? Não. Os 2 violões que estão pendurados aí, o que é isso aí? Me explica um pouco. Você toca violão? Um hobby, né? Assim, a música, como você disse, é uma terapia. Então, assim, nos momentos livres, a gente arranha um pouquinho aqui para distrair um pouco a cabeça. É muito bacana. Eu fui músico eu sou músico, porque a gente não deixa de ser músico, né? Mas eu atuei em palco como vocalista 30 anos de baile, né? Fazendo baile. Tenho 2 CDs gaúchos gravados, então tem uma ligação muito forte com a arte, a cultura do Rio Grande do Sul e com a música também. Pedro, vou te pedir para te deixar nas considerações finais, te agradecer imensamente. Hoje eu aprendi muito, uma aula para mim, então eu imagino as pessoas que nos acompanhou aqui, apoiando que Minas Gerais é o segundo estado dela. Né? Então, assim, agradeço imensamente. E eu vamos conversar para trazer outros profissionais aí em outras áreas do IGTEC para nós começarmos a mostrar um pouquinho aqui para o Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina, o nosso instituto já chegou, né? Então falta agora nós botar nossa bandeira aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu agradeço demais o convite, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão tão importante nas cidades. Me coloco à disposição, tanto você como da comunidade, quem quiser me procurar, saber mais um pouquinho, estou aqui à disposição e agradeço imensamente aqui a oportunidade. Não, somos parceiros e eu acho que a gente cresce quando a gente forma parcerias, né, Pedro? A gente, sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. E esse propósito todo que a gente está aqui imbuído com a questão da consultoria e que o Instituto colocou isso para realmente colocar várias mãos, fazer isso com várias mãos. Se constrói algo onde todo mundo coloca um pouquinho do seu talento, do seu conhecimento, e da sua vontade de realizar e deixar um legado, porque se a gente não deixar legado nenhum, a gente não vai chegar nunca a lugar nenhum. Então, agradeço imensamente a todos que estiveram aqui. Vamos lá agora, essa minha página aqui, hoje iniciei essa live de ouro com o Pedro aí, mas a gente vai trazer muitos assuntos interessantes aí para a nossa comunidade das empresas. Pedro, novamente, obrigado por você estar aqui comigo. Obrigado, boa noite, obrigado a todos que participaram. Então tá. Gente, muito obrigado. Agradeço imensamente e todas as terças-feiras, 19 horas, eu vou estar aqui com algum convidado especial. Então não deixe de me prestigiar aí, e prestigiar o nosso Instituto IGTEC, o Smart Citizen, que a Grazi Carvalho tem as lives toda semana, um conteúdo muito importante sobre cidade inteligente. Vamos acompanhando as nossas redes sociais. Um grande abraço, até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Já vou encerrar aqui e vou gravar a live, deixa eu ver. Às vezes a nossa internet nos sacaneia, né? Só um pouquinho que eu vou tentar encerrar aqui a live sem perder a gravação. Vamos ver. Obrigado, gente, por estarem aí conosco. Que live maravilhosa. Hoje aprendemos muito.
Obrigado a todos vocês que participaram. A Poliana também é bastante atuante. Obrigado por estarem conosco aí. Deixa eu ver aqui agora. Ah, caramba. Posso perder essa live aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Não acredito nisso. Não acredito.